Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart, junto com Laura Lawson, Bob Cornell, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. Estamos felizes de ter você conosco hoje. E nós saímos do programa anterior, eu deveria dizer, e nós estávamos falando da morte e como que nós temos que pensar sobre isso, senhoras e senhores. Vamos ler de novo então o segundo versículo. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão. Revela a grande estima que tiveram deste homem e com muita razão. E fizeram sobre ele grande pranto. Que diferença entre a sua morte e a de Ananias e Safira? Agora você tem as mortes de duas pessoas mencionadas aqui, uma na escritura e outra nas anotações. Mas isto é a coisa mais importante na face da terra, a salvação da sua alma. Você diz, eu não creio no que vocês estão falando. Bem, dê mais uma olhada em tudo isto. Porque quando você fechar os seus olhos e o coração parar de bater, não há mais oportunidades para ser salvo. Entenda isto. Isto é o inferno eterno para todo sempre, se você estiver perdido. O céu é real também. O que a Bíblia diz sobre o céu é real e o que a Bíblia diz sobre o inferno é real. E Estevão, ele foi para o céu quando morreu. Instantaneamente a sua alma e o seu espírito instantaneamente foram para o céu. Pessoalmente eu creio que um anjo ou anjos no plural sempre acompanham a alma de um justo para os portais da glória. Eu creio nisto. Nós temos isto da ilustração dada por Cristo sobre o mendigo e o homem rico que morreu. Então, um anjo acompanha. Qual que era o nome dele? Lázaro? Lázaro. Isto, acompanhou Lázaro para o paraíso. E eu posso ter certeza que a mesma coisa acontece até hoje. Os espíritos malignos acompanham os não redimidos para a região chamada inferno. Há um lugar chamado inferno. Não é uma figura de expressão de alguém. Mas eu vou arriscar minha própria vida. Bem, você está arriscando a coisa mais terrível que você pode pensar. É como você pegar um revólver com 6 câmeras, colocar uma munição em uma das câmeras, girar aquela câmera, colocar na sua cabeça e apertar o gatilho. Você continua fazendo aquilo, depois de um tempo você vai se matar. Mais cedo ou mais tarde você vai se matar. E você precisa pensar sobre isto. A sua alma está acertada com Deus. A única maneira que você pode perder o inferno eterno é aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Todas as boas obras no mundo, tão maravilhosas como possam ser, não vão te dar um lugar no céu. Eu quero que você pense sobre isto. Não me importa quem você é. Se você é um multimilionário, se você entregou milhões de dólares para ajudar a alimentar o pobre, isso é muito bom. Isso é comendável, maravilhoso. Mas não vai te comprar uma passagem para o céu. Entenda isto. A única coisa que vai te dar entrada nos portais da glória para toda a eternidade é a aceitação de Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. E aí que eu tenho um problema, porque eu creio que existem outros meios, bem? Você vai crer na Bíblia ou você vai crer numa fábula de alguém aí? A Bíblia é a palavra de Deus. Mas eu não sei, você pode... Olha, é a palavra de Deus. E senhoras e senhores, você precisa pensar nisto. Se você é salvo, você tem que louvar a Deus dia e noite. Jesus disse, alegrai-vos porque os seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Será que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? Será? Será que você tem certeza que está? Você tem certeza? Bem, irmão Swaggart, eu aceitei ao Senhor Jesus como meu salvador pessoal e eu creio que Ele mudou a minha vida. Bem, você é salvo. Graças a Deus por isto, louve a Deus por isto diariamente. Não faça só uma vez, mas louve a Deus constantemente pela salvação da sua alma.
Se você não tem certeza, eu me lembro anos atrás, eu estava na Califórnia, numa reunião, eu e a Francis. O pastor me perguntou um dia, eu tenho que visitar um dos homens, que é um dos homens mais santos que eu conheço na nossa igreja. Ele está no hospital, muito doente. Venha comigo. E eu fui. Nós fomos para este hospital, haviam 2 camas neste quarto. Uma pessoa perto da parede estava ocupada com um membro da igreja do pastor, amigo meu. Eu me assentei lá ao lado de sua cama e ele não estava distante da morte. Na verdade, eu nem sei o que aconteceu com ele, mas ele estava muito perto da morte. Mas ainda assim, você podia dizer que aquele homem amava a Deus. Era óbvio que ele amava a Deus. E com uma voz muito sussurrante, ele disse como que ele ouviu Billy Sunday pregar nas reuniões que ele estava. A Amy Simple McPherson. E eu conversei com ele, em vez de encorajá-lo, ele me encorajou. Eu era uma criança que estava começando a pregar e eu sentei e escutando ele por quase 1 hora. E ele tinha um toque de Deus na sua vida. Eu estava pronto para sair. Eu parei perto da cama do outro homem. E eu perguntei assim, senhor, da mesma idade mais ou menos, você conhece o senhor como seu salvador? E eu nunca vou esquecer. Ele se levantou na cama e ele gritou. Ele não gritou porque ele não tinha voz, ele estava muito fraco, mas ele disse, eu sou meu próprio salvador. E ele voltou de volta para o travesseiro. Eu olhei para o outro irmão, ele estava chacoalhando a cabeça dele, ele já tinha tentado falar com ele, e eu sabia que eu não ia tentar falar com ele, não ia dar certo. Mas eu pensei, quando fomos embora, senhor, se você é seu próprio salvador, que bagunça que você fez da sua vida. Meu senhor, que coisa errada você fez. E eu olhei para aquele quarto, eu fui embora, um lá estava indo para o céu. E eu não sei nem como que eu posso dizer, mas uma incredulidade tão grande. Enganado? Totalmente enganado. Olha, prestes a morrer. Eu não sei se ele durou nem 1 semana. E o outro, doente também, ele iria morrer muito em breve. Mas seria levado pelos anjos aos portais da glória, onde ele está hoje, e estará para todo sempre. Isto é real, senhoras e senhores, não é uma piada. Isto não é só algo que nós falamos de vez em quando, mas é real. Quando nós tentamos fazer você entregar o coração para Jesus, fazemos porque sabemos que o inferno é um lugar real. E que a maioria do mundo, da população do mundo, já foi para lá. E a maioria da população do mundo agora está indo para o inferno. E isto é algo muito terrível de falar, mas é a verdade. Sabe, Lucas capítulo 16 é provavelmente o capítulo. É isso que eu estava falando desta história, do céu e do inferno, e o ministério de Jesus, que ele contou essa história, não é uma parábola, mas é uma história verdadeira sobre Lázaro e o homem rico. Bem, eu tenho uma pergunta em relação ao inferno, e é fora do assunto, mas é no assunto também. Eu me encontrei com um homem antes que disse que teve uma visão, que Deus o levou numa visão para o inferno. Você falou também de um homem antes, que ele teve uma visão do inferno, eu acho. Ele teve uma visão, Deus o levou para o inferno. Eu me encontrei um homem uma vez que ele teve uma visão. E, na verdade, ele escreveu num livro. E era mais do que só um testemunho. Na verdade, era o seu testemunho, mas também era como se fosse material de recursos do que a Bíblia ensina sobre o inferno. E eu mencionei para um pastor uma vez e ele disse, eu não acredito nisto, eu não acredito que Deus dá para os crentes visões do inferno. Mas ele não vai fazer isso, porque nunca vemos isso na Bíblia. O céu talvez, o céu sim, mas Deus nunca vai dar para um crente uma visão do inferno.
ou levá-lo para ter uma visão, porque você não vê na Bíblia isto. E ele tinha uma atitude assim sobre isto. Mas será que Deus dá para os crentes uma visão sobre o inferno? Sim, eu vou te dizer o seguinte, para concluir. Eu acho que sim, com certeza. Eu também acredito. Eu acho que sim. Ele não fez para alertá-lo, porque eles eram salvos. Certo. Mas ele está fazendo para ajudá-los a alertar outros. E este foi o Burkland Dennis. Burkland Dennis, isto mesmo. Ele pregou aqui, eu escutei ele contar isto, que ele teve um sonho e foi para o inferno. E ele disse que revolucionou o seu ministério, como eu posso imaginar corretamente. E ele viu o lago de fogo, ele disse. E ele viu milhões gritando e chorando e aquele ranger de dentes. E ele viu as pessoas andando no topo das chamas, alcançando e pegando o cabelo da cabeça das pessoas e puxando aquela pessoa, olhando no rosto, soltando e olhando para o outro, e fazendo isto várias e várias vezes. E ele perguntou, eu não me lembro se era o Senhor ou um anjo, mas ele perguntou para o Senhor, se era o Senhor, o que eles estão fazendo? Por que eles estão puxando a cabeça das pessoas, olhando no rosto? E ele disse, o Senhor disse para ele, eles estão procurando o pregador que disse para eles que eles estavam bem. Meu Senhor. Que eles não precisavam dessas outras coisas. E se eles vivessem uma vida boa, eles iam para o céu. E ele disse que eles estavam procurando esse pregador que mentiu para eles e eles morreram condenados para o inferno. Vamos ter um intervalo e voltaremos daqui a pouco e não perca nenhuma palavra.